Oi, gente, eu sou a Lorena, filha da Isaquel. Eu sou Isaquel, sou mãe dessa moça linda aqui e hoje nós vamos deixar para vocês uma palavra, mais uma palavra com um papo, né, entre mãe e filha. Qual a parte da Bíblia, Lorena, que a gente estava lendo? A gente estava lendo a parte do semeador. Está onde, você lembra? Não. Mateus 13 em diante. Como é que começou essa história, Lolo? Jesus estava onde? Deixa eu contar. Jesus estava na praia e Jesus amava ensinar a multidão na beirada do mar. Nossa, imagina que clima lindo, né? Na beirada do mar, ensinando seus discípulos, seus seguidores. E ele costumava até entrar no barco e ficar na água como se o barco fosse um palco e a multidão ao redor da praia, né, ouvindo ele. Eu creio que Jesus fazia isso para ele ficar mais à vontade, né, Lolo? Mais porque afastado, era muito apertado. que o povo vivia tocando nele, sufocando ele. Ele, por ser tão poderoso, filho de Deus, muitas pessoas... Filho de Davi também, né? Algumas pessoas falam. É, filho de Davi porque ele é da geração de Davi, né? E como ele... Ele é filho do rei Salomão? Não, bem, é genética, é geração. E como as pessoas viviam tocando nele, caçando cura, né? Ele às vezes ele precisava de ficar mais sozinho, mais afastado, né, das pessoas. E a hora que ele viu essa multidão, ele ali dentro daquele barco, junto com seus discípulos, ele começou a contar a parábola do semeador, que é assim. Um semeador saiu a semear. E aí ele tava com um tantão de semente dentro do potinho, a mão assim. Aí foi lá e caiu uma. Onde que ela caiu? Na beira do caminho. Algumas sementes caíram na beira do caminho. E a outra? O que aconteceu com essa semente? Os passarinhos... Ah, é mesmo. Os passarinhos foram lá e vieram e comeram essa semente. Então o que significa isso? Pois é, vamos falar essas partes todas, depois a gente conta o significado. E outras sementes caíram no meio do pedregulho, no meio das pedras. E o que aconteceu? Como a semente cresceu. Tinha pouca terra, mas aí ela cresceu. Não, ela nasceu rápido. Nasceu rápido. Isso. Mas aí o sol esquentou a pedra e a pedra foi lá e ficou muito quente. E a plantinha foi lá e morreu. Pois é, ela ficou toda feliz da vida que ela caiu, né, na terra. Mas como não tinha raiz, ela logo foi queimada, né, pelo aquele sol quente naquela pedra. Então a semente morreu, ela não suportou sobreviver ali no meio daquele pedregulho. E a terceiro caso, Lolo? A semente caiu aonde? Nos espinhos. E o que aconteceu com essa sementinha que caiu nos espinhos? O que aconteceu? Ela cresceu, mas só que os espinhos sufocaram ela e ela morreu. Isso, exatamente. E uma parte também, ele semeou, caiu numa boa terra. E aí, essa que caiu numa boa terra, o que aconteceu com ela? Ela cresceu e... Quando ela cresceu, fez a colheita. Deu frutos a 100, a 60 e a 30 por um. Então, ela deu muita colheita, muito fruto. Ela gerou, né, muitos frutos ali. E quando Jesus fala de semente, Lolo, o que será que ele quer ensinar? O que seria essa semente? Agora vamos tentar entender o que Jesus quis ensinar, né? Ele até explicou bem explicado. Tentar não, a gente já entende. A gente já entende. A gente vai explicar para você. Isso. O que é essa semente? Essa semente era a palavra de Deus. Isso mesmo, é a palavra de Deus. E a terra, ela aponta para quê? Para Jesus. Não, a terra. A semente cai na terra. A palavra de Deus cai aonde? Hein? No coração. Isso! O solo, o nosso coração, ele é uma terra. Ele pode ser um solo fértil, ele pode ser um solo cheio de pedras, cheio de espinhos. Ele pode ser um solo... às vezes a semente de Deus, elas nem chegam no nosso coração. Eu até falo com a Lorena que, no caso, assim, chega só na mente, sabe? Mas ela não desce para o coração. E aí, o que acontece? Você recebe a palavra de Deus, né, Lorena? Na sua mente. Mas aí você não aceitou ela no coração, não. Ela tá no caminho aqui, ó. Aqui tá a sua mente, você recebeu. Fica do lado
direito? No cérebro aqui, ó, tá sua mente. E aqui tá seu coração. Quando a Bíblia aponta para coração, a Bíblia aponta muito para o espírito. Busque a Deus de todo o seu coração, é com toda a sua alma, com todo o seu espírito. E aí você recebeu a palavra aqui, mas o caminho aqui, ó, vai chegar aqui na sua mente, ela vai descer no seu coração e ela vai nascer e gerar fruto no seu coração. Só que ela tá no caminho aqui, ela chegou só na mente, você recebeu, só que aí o que vai acontecer com essa semente que tá só no caminho? O quê? Ela vai sumir, porque... O que vai acontecer? Quem que vai roubar essa semente? Não, ela tá no caminho. Ai, mesmo, ela tá no caminho. O passarinho vai comer. E quem que é o passarinho? Quem que é o passarinho? É o nosso inimigo, é o diabo, o próprio diabo. A palavra tá na sua mente, mas ela não criou raiz do seu coração. Aí o diabo, ele vai roubar essa palavra da sua mente. Sabe como? Você vai esquecer, porque você não vai praticar, você não vai lembrar dela, porque só está na sua mente, ela não entrou no seu coração. Então, quando Jesus disse isso, a semente que cai na beira do caminho é aquela semente que ela não caiu no seu coração, ela está só no nível da sua mente. Às vezes o ser humano, ele luta demais com Deus, o ser humano, ele é muito intelecto, ele é muito ciência, estudar, e nem sabendo o ser humano que a ciência foi Deus que criou, a ciência ruim. Uma ciência sem Deus é uma ciência ruim, entendeu? Então, assim, às vezes as coisas natural da vida, tira essa palavra da sua mente, ela nem atinge seu coração. Essa aí é a pior delas, né, gente? Porque ela não chegou nem no nível do seu coração. E aí o segundo, é qual mesmo, Lorena? O segundo exemplo que ele deu, a semente caiu aonde? Não, nas pedras. Isso, nas pedras. O que é pedra? Pedra aponta para duro, né? Um coração endurecido. Você até recebe a palavra, né? No caminho, ela chegou no seu coração, mas seu coração tá cheio de pedra. E aí o que acontece? Trazendo para a parábola, o sol esquenta essa pedra, a semente vai nascer. Ela chegou no seu coração, ela vai ficar toda entusiasmada, só que a terra tá endurecida, tem muita pedra, não vai ter como essa semente criar uma raiz. E o que vai acontecer na hora que vier a circunstância, um sol quente, um temporal? O que vai acontecer com essa sementinha, Lorena? O que vai acontecer com a palavra? Pois é, ela não vai suportar, ela vai morrer, porque ela não foi enraizada, sabe? Ela não gerou uma raiz ali no coração, né, da pessoa que recebeu. E a terceira é o que mesmo? Caiu no espinho. Espinho, essa é interessante, gente, porque não tem como alguém não se identificar. O que acontece quando ela cai nos espinhos? O que será que Jesus quis dizer com isso, hein? Dos espinhos, o que é? Será que ele quis relacionar isso com o quê? Ele quis relacionar. Porque a semente sufoca, né? Então, que sufoca a semente, era isso que eu ia falar. E o que sufoca a palavra de Deus na vida nossa hoje? O que pode o inimigo. Mas só que o espinho não seria o inimigo. Ele falou que o passarinho seria o inimigo, né? Que roubasse. Na verdade, quando Jesus fala de espinho, é coisa que te machuca, né? O espinho te machuca, ele te sufoca. São as circunstâncias da vida. Às vezes você recebe uma palavra de Deus, você recebe ela de todo o seu coração, mas seu coração está cheio de espinho, seu coração está magoado, você está preocupado com as circunstâncias, às vezes você está passando uma dificuldade financeira. Um exemplo bobo que eu vou dar. Bobo? Um exemplo. Deus ensinou que a gente não pode roubar, né, Lorena? Não devemos roubar de ninguém. E você está passando uma situação muito difícil. Não, muito difícil. Você está com fome e você está numa mesa e um rapaz coloca um sanduíche suculento lá e vai no banheiro. E você está morrendo de fome. A circunstância não fala com você assim: nossa, Lorena, você está com tanta fome? Come aquele sanduíche. O homem foi no banheiro. Pega ele e vai embora. Casca fora daqui. Não é, a circunstância não vai te mandar fazer isso. Mas aqui, a palavra ela tá no seu coração. E uma circunstância, ela colabora
para você fazer a vontade errada. Ela vai chegar aqui na sua mente, vai tentar te persuadir. Lorena, come aquele sanduíche, o homem foi pro banheiro. Pode comer, come, casca fora daqui, some. Aí a circunstância vai te ajudar, te influenciar a roubar aquele sanduíche. Se o espinho, que é a fome, nossa, eu tô com muita fome, tá te machucando muito, a fome tá te machucando, e você tá querendo sair fora dessa fome, dessa dor, o que você vai fazer? Vai pegar o sanduíche, Vai pegar o sanduíche, claro, você não vai nem lembrar da palavra de Deus que não pode Nesse roubar, momento. não, porque o espinho tá te sufocando, eu tô com muita fome, eu vou pegar aquele sanduíche, E esse se homem você que... não me pegar, você às vezes pode ganhar algo bem maior depois do que um sanduíche Exatamente, mas aí pensa, você pega o sanduíche, o homem chega lá, cadê? Ah, uma menininha de óculos, tava aqui, correu com esse sanduíche, virou a esquina lá. Aí essa menininha, ela foi sufocada pelo espinho, ela foi sufocada pela fome, ela não suportou aquela circunstância. Foi só um exemplo. E é só um exemplo, né, gente? Claro. Porque se fosse um fato real, era só você falar assim, moço, eu tô com tanta fome, me dá um pedacinho desse sanduíche, divide comigo, né? Que é o correto a fazer, né? Pedir, não tem problema nenhum numa situação dessa. Mas aí, gente, é isso. Às vezes a pessoa recebe a palavra tá no coração. Não posso roubar, não posso roubar. Roubar não é uma coisa que agrada a Deus. É errado. Mas eu tô com fome. Espinho tá me machucando. Ah, eu vou roubar sim. Aí o que acontece? Só uma vezinha mesmo. A pessoa rouba e isso. aquela palavra que estava no coração dela, ela sai imediatamente, porque a circunstância sufocou aquela sementinha. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que resistir à circunstância, a gente tem que resistir às tentações, a gente não pode deixar a gente ser sufocado pelos espinhos, sabe? A palavra ela tem que estar assim enraizada a ponto de não ser sufocada. Então tem pessoas que elas até recebem a semente de Deus, mas a mágoa, a circunstância da vida, colocam elas numa prova que elas não suportam, a semente morre, entendeu? A semente vai morrer ali. E a terceira que Deus fala é da semente que caiu num solo fértil. É um coração bom, ensinável. Uma pessoa que recebe com alegria e aquela semente cresce. E aquela semente, ela gera fruto. E geralmente nos frutos, existe o que lá dentro, Lulu, de uma fruta? Nós estamos aqui, semente. isso aqui é um pé de abacate. Quando essa árvore está crescendo, imagina que essa árvore que é a palavra de Deus, ela está crescendo. Olha, e ela já está cheia de flores, gente. Olha para vocês verem, está cheia de flores. Daqui uns dias, essa árvore vai dar 100, 60 ou 30 por 1. Isso é o quê? Uma semente de abacate vai gerar 100 a 60 a 30 abacates por causa de uma semente. Então, assim, a pessoa que recebe a palavra de Deus no seu coração, ela gera frutos, ela transborda para outras vidas. E essa semente, esse fruto, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter outra semente lá dentro. Aí essa semente vai cair numa terra de novo. E o que vai acontecer? Se a terra for boa, vai nascer de novo. Entendeu? É isso que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela gera vida. Ela gera frutos. Ela é transbordante. Ela não volta vazia. Toda a palavra de Jesus Cristo, ela é vida. E ela é vida abundante aqui na terra. Quando Deus falou assim, Lorena, vinde a nós o teu reino. Não, como é que é? O Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Pai, santificado seja o vosso nome. Para aí. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós. Ao vosso reino. Venha a nós o teu reino. Assim? Como a sua vontade. Assim na terra como nos céus. Por quê? O pão nosso que... Eu quero parar aqui no reino. Por que Jesus ensinou essa oração? Assim na terra como nos céus. O reino dele, gente, não é só para quando a gente morrer e ir para o céu, não. O reino dele começa aqui na terra. Nós podemos viver o reino de Deus aqui na terra, uma vida abundante aqui na terra. Jesus disse o seguinte, quem beber da minha água nunca mais terá sede. Quem alimentar da minha palavra nunca mais terá fome. Eu sou o pão da vida.
Então nós temos que alimentar da palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E quem que é a palavra de Deus, Lorena? Onde ela está escrita? Aonde? Na Bíblia. Pois é, a Bíblia ela é uma carta apaixonada de Deus para nós, gente. É um manual de vida. Na Bíblia tem um caminho, um mapa que você pode seguir para um caminho certo. Vai para a direita, vai para a esquerda, aqui não, para aqui. A Bíblia te conduz a qualquer caminho do bem, sabe? A Bíblia ela é viva, ela é um verbo de Deus. E Jesus Cristo, ele é a palavra porque ele é a palavra em forma humana. Ele se fez carne, sabe? Então, assim, nós temos que dar valor na semente de Deus e nós temos que preparar o nosso coração para ele ser uma terra boa, uma terra fértil, boa. E as circunstâncias da vida, Lorena? Nós vamos deixar a circunstância abafar, matar a nossa semente? De jeito nenhum. A gente não pode preocupar com as circunstâncias. Às vezes está tudo dizendo ao contrário, que você não vai conseguir, que as coisas é difícil. Mas Deus fala que sim, que você vai conseguir, porque a circunstância ela não define um final de Deus. Às vezes você está passando uma dificuldade no casamento, uma dificuldade financeira, você está triste com alguma situação, você está sendo perseguido e você pensa assim, nossa, a circunstância é contra mim, mas aqui olha, a circunstância não define o que Deus vai fazer na sua vida. Tipo assim, alguém pensa assim, nosso mundo é contra eu, é contra mim, tipo isso também, né? E isso, aqui, não importa se o mundo está contra você, se as pessoas estão contra você, a circunstância não define. Então, nós temos que entender o seguinte, que a palavra de Deus ela é uma semente poderosa. E que os discípulos falando para Jesus, por que o Senhor ensina por parábola? O que Jesus quis dizer? Que não adianta o pessoal, os judeus, gente, eles é tão duro, endurecido. É um povo assim, cheio das picuinhas, cheio das regras, extremamente religiosos. Eles já acham que são santos por causa das coisas que eles já fazem, por causa das obras deles. Aí Jesus falou isso para eles, porque eles tinham um coração muito duro. Então, não adiantava ele explicar as coisas do reino para eles, que eles não iam querer entender. Eles iriam ouvir, mas não iam entender. Aí eles iam ver, mas não iam perceber. Então, Jesus preferiu falar por parábolas, porque por parábolas, talvez eles decorando a parábola, que é uma coisa natural da terra, eles relacionariam com o reino dele. E as parábolas de Jesus são maravilhosas, preciosas. Né, Lorena? Você quer falar alguma coisa a respeito dessa parábola? O que você aprendeu com essa parábola do semeador? Aí eu aprendi muita coisa. O que você vai levar para a sua vida sobre essa parábola? As coisas, não aceitar as palavras da circunstância. Exatamente. E a sua mente, você... tem que controlar ela? Você controla, exatamente. O Espírito de Deus, ele nos dá um fruto. O Espírito Santo, ele nos deu frutos. Chama frutos do Espírito. São 9 até. E tem um que chama domínio próprio. A psicologia, a psicanálise. Amor também tem, né? Eles falam que é controle emocional. Nós temos que ter controle emocional. Uma coisa, gente, pode entrar na sua mente, mas ela não pode atingir seu coração. Eu até dei um exemplo para Lorena. Essa situação do sanduíche, uma situação que ela tem vontade de ter um lápis de cor diferente que a coleguinha dela tem, um exemplo. Aí vem uma vozinha na mente dela, Lorena, pega aquele lápis de cor ali, ó, um exemplo, né? Aí a Lorena entrou na mente dela, ela vai ficar com vontade de pegar o lápis, mas ela tem controle emocional, ela tem o domínio próprio do Espírito Santo para não deixar aquilo entrar no coração e recusar essa vontade. Nós temos que ter esse domínio, né, Lolo? Esse domínio próprio, você não acha? Você consegue dar um exemplo de domínio próprio? De você sentir vontade, mas você não vai fazer, porque você vai dominar a sua mente, a sua emoção, aí vai chegar só aqui, ó. Você já viu aquele ditado, gente, de um passarinho? Ele pode até voar na sua cabeça, mas você não vai deixar um passarinho fazer um ninho e botar ovo na sua cabeça, vai? Não. Então, é a mesma coisa, então, você pode até pensar. Um exemplo, tá?
Eu chego lá na escola, aí eu vejo uma menina com uma mochila. Que era muito diferente da minha. Eu gostei muito da dela. E tava querendo a dela, não a minha. Certo. Aí a menina foi lá, um exemplo. Foi lá pro recreio e eu vim na sala caladinha, peguei a mochila e escondi. Tipo isso. Isso. Aí você deixou entrar no coração, né? Porque gerou uma atitude. Na Bíblia fala o seguinte, que a boca fala do que o coração está cheio. E ainda fala mais que as coisas que entram na boca, Jesus Cristo falou isso, né, Lolo? Não contamina o homem, gente. O que contamina? O que sai da boca. Contamina. Isso, porque a língua ela é um instrumento pequeno, mas ela é perigosa, né, Lolo? Lolo, por que Jesus falou isso? Que é o que entra na boca que contamina o homem e não o que sai. Não, é o que sai, não o que entra. Por que Jesus falou isso? Por que Jesus falou isso? Porque... Inclusive, vou te lembrar, os religiosos lá, eles julgaram os discípulos de Jesus. Isso também. Eles têm um ritual de lavar a mão para comer o pão, e os discípulos de Jesus estavam comendo pão com a mão suja. Aí Jesus... Seus discípulos não lavam a mão, não? Para comer, não, isso não é lícito, isso é contra a regra. Regra Aí Jesus vira humano, e fala né? assim, Jesus vira e fala assim, não é o que entra na boca do homem que contamina o homem, é o que, Lolo? É o que sai da boca que contamina o homem. O que Jesus quis dizer com isso? Ai, me deu cãibra. Jesus quis dizer o seguinte, que se os discípulos dele comer o pão com a mão suja, eles não iam ficar contaminados, mas a língua daqueles religiosos lá julgando os discípulos dele, porque eles não lavaram a mão, isso sim estava contaminando o coração deles. E aí eles ficaram sem graça e foram embora. Aí um dos discípulos falou assim, Jesus, você não percebeu que eles foram embora? Aí Jesus falou assim, que o mal ele tem que ser cortado pela raiz. Ele não importou e falou que eles são como cegos, um puxando o outro, que ambos cairiam na cova, no buraco. Um cego puxando o outro. Porque nenhum entende, todos os dois estavam cegos, né? Vem cá, filha. Era vários, Vem cá, era vários. E aí, o que acontece? Mas ele só falou 2. O Pedro, ele é o discípulo de Jesus, assim, mais sanguíneo. Como assim, né? Ele é o, tipo assim, Jesus, não entendi nada, Jesus, explica direito, sabe? Aí Pedro falou assim, Jesus, eu não entendi, eles foram embora, explica esse negócio direito. Aí o que Jesus falou com Pedro? O quê? Pedro, quando as coisas que entram na sua boca, te contamina? Você come. Te contamina? Aí depois você vai lá no banheiro, ele falou na privada, e sai, né? Então, literalmente, Jesus quis dizer o seguinte, que o que entra na sua boca vira cocô. Agora, o que sai da sua boca contamina o seu coração, porque a língua, ela revela quem a gente é. A Bíblia, a língua, ela mostra quem nós somos. Não faz isso não, Lorena. A língua, ela revela quem a gente é. A boca fala do que o coração tá cheio. Se você fala de briga, de confusão, de discórdia, é isso que está no seu coração. Se você vive falando de mágoa, de vingança, é isso que está no seu coração. A língua, ela procede de tudo que é ruim, todo sentimento de inveja, ciúme, mágoa, existem vários. Então, nós temos que dominar a nossa língua, entendeu? E tomar cuidado com o que sai da nossa boca, para que o que sai da nossa boca não vire alimento para o nosso coração. Quanto mais o que você entra, né, que tem que virar. Já vira, mas físico, né? Agora, Jesus, quando falou de sair, ele falou de coração, ele falou de espírito, contamina o nosso espírito. Se você tá com muita raiva de uma pessoa e você começa a falar dela, você vai ficar com mais raiva dela, você vai estar alimentando o seu coração, entendeu? Então é só isso mesmo, depois a gente volta. Tchau. Você quer falar mais alguma coisa? A respeito disso, não. Não? Então tchau.